Pessoal, bom dia a todos. Esse sábado agradável aqui em Vancouver. É com imenso prazer que o nosso Centro Espírita Allan Kardec Vancouver irá receber a presença do professor Hélio Blume. Seja bem-vindo, professor. O professor Hélio Blume irá palestrar hoje, nos ensinará, compartilhar a ideia sobre o Evangelho, né? O título em inglês da palestra é Explaining the Gospel. O professor Hélio, ele tem, para quem ainda não o conhece, ele tem uma formação profissional ligada à medicina veterinária, né? Mas ele trabalha também com o espiritismo, é um trabalhador espírita há mais de 30 anos. Atualmente, o professor Hélio, ele é um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, a nossa FEB, coordenador da unidade de estudos da FEB e coordenador da área do atendimento espiritual pelo Conselho Federativo Nacional, CFN, também ligado à FEB. Então é com imenso prazer que nós damos as boas-vindas ao professor Hélio, mais uma vez, que viajou de longe para nos trazer ideias e compartilhar a sabedoria com todos nós aqui na nossa casa. Seja bem-vindo, professor. E agora eu passo para a nossa diretora, Rafaela. Olá, gente. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, quem está aqui pela primeira vez. Nós queremos passar alguns recadinhos só. A gente vai ter no próximo sábado a nossa festa junina, o nosso arraial, comidinhas típicas, quadrilha. Então, se vocês tiverem interesse na compra dos ingressos, vocês conseguem, ou com o Arnaldo lá fora, ou vocês conseguem comprar pelo Eventbrite, no nosso Facebook e no Instagram, tá bom? Sejam todos bem-vindos. A gente agradece imensamente a presença do nosso querido professor Hélio Blume, que veio nos trazer um pouco, né, do conhecimento dele, e a gente fica tão feliz de receber os irmãos que vêm lá do Brasil nos trazer mais oportunidades de aprendizado, né? A gente quer dar as boas-vindas também para todos os irmãos que nos assistem pela FEB TV e queremos pedir agora que todos fechem, por favor, os olhos para a gente fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, agradecemos por conseguirmos estar aqui hoje. Pedimos a intuição, pedimos que possamos compreender e receber tudo aquilo que virá através das palavras do nosso irmão. Que, se possível, em nosso desdobrar no sono à noite, possamos continuar estudando sobre as palavras e sobre tudo o que conversaremos nesta manhã. Agradecemos sempre aos amigos benfeitores por tudo que está acontecendo em nossas vidas. Sejam momentos trabalhosos, que sabemos que trazem tanto aprendizado, ou momentos de alegria. Agradecemos todas as oportunidades que nos é dada a cada dia, a cada amanhecer. Agradecemos a presença amorosa do nosso Mestre Jesus, que é o nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia. Que possamos cada vez mais termos força e buscar seguir os seus caminhos, não só da boca para fora, mas do fundo do nosso coração. Seja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Com vocês, professor Hélio. Bom dia, gente. Bom dia. Muita alegria estar aqui, que me fez lembrar, enquanto eu estava aqui esperando vocês alcançar, me fez lembrar já situações outras vividas. Mas não lembro mais daqueles primeiros encontros religiosos, né? Encontros do Evangelho que o próprio Cristo entre nós teve. E o meu objetivo aqui é, falando sobre o Evangelho, falar um pouquinho da nossa área de atuação última, que é uma área chamada atendimento espiritual na casa espírita, mas que na verdade é o quê? É uma tentativa da gente, de uma forma sistematizada, poder oferecer um pouco melhor aquele Evangelho. Mas os Espíritos têm dito para nós sempre que nós precisamos reavivar em nós mesmos as lembranças disso. Emmanuel diz isso
lá no prefácio do Há 2000 anos, que ele diz que, na verdade, nós temos uma relação, quem está na doutrina, quem está se aproximando da doutrina, mesmo aqueles que estão em outras religiões e que procuram reavivar o Evangelho, tem profundas relações entre eles. Eu vou comentando algumas coisas e vocês vão perceber que nós temos alguns sinais evidentes disso. A espiritualidade nos traz notícias no hoje e nós podemos aqui fazer um compromisso e buscar fazer isso mais ou menos de acordo com como Emmanuel lembra. Ele lembra que a gente pode fazer isso de duas formas. A gente pode aquietar o que ele chama de barulho exterior, dessas vibrações, e buscar em nós mesmos, né, em nosso coração, em nossos cenários mentais, as lembranças deste tempo, as lembranças do Cristo vivo entre nós. Por que eu estou falando nisso? Porque nós, há mais de 10 anos, nós já temos mensagens que têm dito que esses tempos que nós vivemos agora, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer parte desse planeta, são tempos parecidos com os tempos da presença do Cristo, o homem entre nós. Zé Menezes tem uma mensagem onde ele chama a atenção disso e ele diz: os tempos atuais guardam similitude com os tempos da presença do Cristo entre nós. E ele pediu para grifar a palavra similitude, que quer dizer semelhança ou então igual. Então o que vai acontecer? Obviamente, nós sabemos, pelo que sentimos, pelo que vocês percebem, que isso pode ser mais ou menos verdade. O meu objetivo aqui é colaborar para que vocês possam confirmar isso mais e constatar que isso é uma verdade. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo aqui, aí vou me valer de alguns slides, que nós vivemos um tempo de transição planetária, onde esse planeta está passando por mudanças que não são quaisquer mudanças. Elas são mudanças significativas, algumas delas alcançam as mídias e outros, né, nós ainda não percebemos direito. Por quê? Às vezes até porque nós não estamos atentos para isso. O mundo está sofrendo uma mudança significativa e, como nós podemos ver, uma mudança que é uma mudança de estágio de planeta. Não é uma mudança qualquer. Quando acontece isso? Em tempos, né? Em tempos extremamente significativos. Então, o que vai acontecer? Nós vamos perceber aqui que nós estamos saindo desse período e entrando nesse período. E teve um encontro do Congresso Brasileiro lá em Brasília em 2010 e os Espíritos falaram, nós podemos usar essa data para marcar o início do período de regeneração. Então, se nós formos ver, nós estamos falando de 18 de abril de 2010. Então, nós entramos já dentro de um período desses, agora nós estarmos nesse período, vocês sentirem, nós sentirmos, vai depender muito de nós, do conhecimento, do entendimento, mas acima de tudo do coração. Porque, na verdade, embora o nosso sentir esteja ligado ao nosso cérebro, a gente tem lá uma parte do cérebro que é responsável pelo sentir, pelas emoções, quem repercute isso, quem sente isso, na verdade, quem mexe, quem acelera, desacelera é o nosso coração. Então nós começamos a entender que, na verdade, o Evangelho, para ele ser entendido e vivido, ele não depende só do intelecto, ele depende do coração. O nosso intelecto vai bem, obrigado. Nós fizemos maravilhas, o conhecimento vai bem, as tecnologias vão bem, nós somos inteligentes, nós estabelecemos conexões cerebrais maravilhosas, mas e o nosso coração? Ali onde nós expressamos o sentimento, ali onde nós mostramos se nós estamos bem ou mal, ali que nós refletimos uma série de estados de aflição íntima. A gente sabe que ele não vai tão bem assim. Por quê? Porque, na verdade, nós não estamos, não fomos assim ensinados a prestar atenção nele. Nós tivemos toda uma escola terrena que vai se preocupando mais com o próprio cérebro, com os conhecimentos, com uma coisa que a gente pode chamar de instrução, e vai se esquecendo do sentimento. Então nós temos uma meia-culpa para atenuar um pouquinho. Mas o Cristo, quando ele veio entre nós, ele fez o quê? Primeiro que ele não deixou nada escrito, intencionalmente. Para fazer com que cada um de nós entendesse do seu jeito, aprendesse do seu jeito, e pudesse, a partir de então, buscar seguir aquilo que ele nos trouxe. E o que tem acontecido? Ao longo desses tempos, nós temos nos complicado. Nós não temos entendido Jesus. Primeiro, para muitos, ele está no crucifixo ainda. Ele está crucificado, a gente está meio aborrecido, triste, etc. E a gente gostaria que ele estivesse mais junto de nós, mas o que nós fizemos para estar junto dele?
Se nós voltarmos a esse período, quando ele teve como um homem entre nós, ele nos disse, eu vou, né, preparando um lugar para vocês, essas coisas todas, e espero que vocês façam a ascensão. Espero que vocês se elevem. Nós temos feito os nossos esforços, mas mais do que nunca os tempos atuais são extremamente favoráveis para nós refletirmos sobre isso. Para nós tirarmos o Cristo, então, do crucifixo, ou então da Bíblia, ou do Evangelho, onde ele está muito bonito, descrito em vários textos, ou então, diríamos, das nossas igrejas, dos nossos lugares de adoração, enfim, e trazê-lo para perto de nós. A depender dele, ele nunca teria se afastado. Mas ele não deixou um evangelho simples, que começaram e tiveram alguns sinais muito pontuais e que nós meio que não aprendemos. O primeiro grande sinal dele é a manjedoura. Por quê? Porque nós temos entre nós vários irmãos, várias culturas que ainda estão esperando o Cristo nascer, porque não entenderam o nascimento dele naquele ambiente tão simples da manjedoura. Mas foi uma opção dele. E se tudo que ele fez tem um profundo significado que nós ainda não entendemos, esta primeira lição do nascimento da manjedoura nos remete à humildade, nos remete à simplicidade, e nós vamos ver que a nossa conversa vai girar em torno disso, da simplificação, para que a gente possa melhor sentir Cristo. Nós temos, irmãos nossos, André Luiz, em suas obras, vai escrevendo que do estágio espiritual que nós estamos, né, é muito natural nós prestarmos atenção numa conversa mais complexa, numa situação mais complexa, como se ali estivesse a verdade. E o que acontece? Nós vamos interagindo com aquilo, nós meio que não entendemos e vamos nos perdendo. Se a gente for analisar a evolução do pensamento religioso, as religiões surgindo, né, elas foram fazendo isso, elas foram se desviando, elas foram acrescentando, elas foram interpretando. E aí nós temos Emmanuel numa mensagem de 1950 que tem como título Determinismo Divino, dizendo que o único determinismo de Deus para conosco é o bem. O resto é coisa nossa. O resto é nós que fizemos. Então, o que acontece? A evolução do pensamento religioso na humanidade, ela tem sido prejudicada. E nós chegamos numa fase onde nós estamos mudando de fase de planeta, e para poder mudar, a espiritualidade, de uma certa forma, as próprias programações divinas vão se cumprir conosco ou sem nós. Mas é bom que a gente esteja junto. Então, acima de tudo, meu convite é para que a gente simplifique, a gente diminua as estranhas distâncias que nós temos com Cristo e consiga fazer com que as suas vibrações possam ser sentidas por nós. Por mim, por vocês, por todos nós. Porque não há razão para eu sentir e vocês não sentir. Não há razão para Rafaela sentir e vocês não sentir. Por que isso? Porque os Espíritos dizem, se nós jogarmos o foco nele, se nós usarmos ele como parâmetro, somem as diferenças entre nós. Nós somos estranhamente iguais. Não existe essa diferença que muitas vezes nós criamos. No entanto, as religiões, as ciências, as teorias, as filosofias vão classificando de outra forma. E aí nós vamos nos mantendo distantes. Nós vamos perdendo até uma espécie de confiança em Jesus. Mas Jesus é o modelo mais perfeito que Deus teve e nos deixou. Então é sempre ele a referência, o parâmetro. Então, em qualquer situação que nós enfrentarmos, é interessante que nós, de uma certa forma, nos reconectemos com ele. Busquemos as suas vibrações que continuam se fazendo sobre nós. Ele não está morto, ele não foi embora, ele não está não sei aonde, em esferas, sei lá o quê. Não, ele está procurando estar vivo entre nós, se fazer em nós. E aí nós temos Joana de Anjos, uma série de textos e livros chamando a atenção que a gente precisa encontrar esse Cristo interior. A gente precisa em nós mesmos reavivar as lembranças, como diz Emmanuel. E, como ele diz, pode ser feito de duas formas. Eu posso aqui fechar os meus olhos e procurar, por exemplo, mentalizar aquela capa do Evangelho mais antigo, que tinha o Tiberíades, tinha umas palmeirinhas, etc. E o Cristo andou lá como homem. E com os olhos fechados, então, procurar reavivando isso e reavivar em mim mesmo, né, os sinais que ele deixou em mim. Onde é que nós estávamos quando Cristo esteve como homem entre nós?
Vocês já se fizeram essa pergunta? Estavam atirando pedra na cruz? Estavam, de uma certa forma, não querendo saber de nada disso? Nós temos algumas sinalizações. Nós temos entre nós hoje irmãos que estão presentes aqui em espírito, que são irmãos que naquela época estavam fazendo companhias, possivelmente alguns de nós, e que estavam naquela multidão, que quando Pilatos perguntou para essa multidão, vocês conhecem esse homem? E a multidão fez o quê? Olhou, né? Ficou meio estranha, alguns se viraram de costas, fazendo de conta que não conheciam Jesus. Não achavam que aquilo ia dar na crucificação, ficaram daquele jeito, como muitos de nós ainda andamos hoje. Nós andamos desatentos, descuidados. E aí o que acontece? As vibrações do Cristo não são percebidas, porque nós estamos preocupados com outra coisa. Então, se nós nos realinharmos em pensamento, em nossas mentes, e principalmente abrir o nosso coração, nós vamos sentir a presença de uma coisa que nós não estamos acostumados a sentir. Uma espécie de calor íntimo, uma espécie de certeza, uma espécie de convicção que surge em mim, uma espécie de consciência tranquila. As aflições vão diminuindo, porque eu vou me sentindo filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos deste Espírito mais perfeito que esteve entre nós e que de várias formas tem procurado se aproximar de nós. Compete-nos facilitar isso. Compete-nos refletir sobre o que eu posso fazer. Então, situações, quando muitas vezes uma situação se adensa, fica um pouco mais difícil, a gente até meio que reclama. Bezerra de Menezes diz que nós fizemos isso, que nós de uma certa forma somos assim um pouco autossuficientes e na verdade um pouco de filho ingratos do nosso Pai, porque se nós fôssemos gratos a Ele, a gente agradeceria aquela situação, procurando entendê-la e a gente não estaria reclamando. Mas nós temos um problema porque nós ainda nos queixamos, nos lamentamos, e aí o que acontece? Nós atrapalhamos uma vibração e essa não é a vibração que encontra o Cristo. Normalmente o Cristo nos busca exatamente nessas situações. E nós fizemos o quê? Nós continuamos repetindo um estranho gesto de que parecendo que não é conosco. Mas, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem recebido sempre orientações, às vezes em mensagens e coisas de sentir mesmo, que nós precisamos diminuir essa distância, tirar os intermediários que as igrejas colocaram e estabelecer uma conexão direta com Ele. De alguma forma, com os seus inúmeros prepostos, mensageiros, espíritos, nós vamos ser assistidos nas nossas necessidades, no nosso merecimento. Então, que a gente consiga reavivar Ele, a partir de quê? De um coração que começa a se abrir, começa a, de uma certa forma, a se envolver com Ele. No nosso mundo atual, com as nossas conectividades que nós temos, e aí nós temos uma proposta, a ciência nos diz, a tecnologia nos diz, que nos próximos 3 anos isso vai aumentar 20 vezes mais. E aí a nossa interação com uma série de coisas vai ser, obviamente, pelo pensamento. E o que vai acontecer? Nós vamos estar influenciando mais o mundo e vamos estar sendo mais influenciados pelo mundo por questão de conectividade. E isso aumenta a nossa responsabilidade. Então nós precisamos refletir nos tempos atuais, nos convencer disso, acreditar nisso, estabelecer os nossos sistemas de fé que nos dão segurança nisso para poder recuperar de uma certa forma um tempo perdido. Nós andamos ao longo desses 2000 anos, quando ele esteve, contando a partir do momento que esteve entre nós, evoluindo numa linha chamada horizontal do conhecimento, da instrução. Então nós somos muito sabidos, nós temos um intelecto muito desenvolvido, nós somos capazes, como Paulo já falava na época que o Cristo esteve entre nós, que a gente já tinha uma condição, se a gente não cuidasse, a gente inventava uma desculpa, para a gente até meio que não acreditar nisso e não assumir com isso responsabilidades. Paulo dizia, o vosso intelecto, já oferece condição para vocês fazerem subterfúgios e fugir, procurando desculpismo, para de repente não fazer determinada coisa. Mas, se eu estou falando do Evangelho, nós precisamos refletir que o Evangelho não são notícias ruins. A tradução do Evangelho é boa notícia, é boa nova. E aí vem um desafio. Ele tem conseguido ser uma boa nova para nós? Ele tem conseguido ser uma boa notícia?
E aí entra o aspecto principal de nossa fala, de nossa área, que é a consolação. Ele tem conseguido consolar as nossas vidas? Se ele consegue, beleza. Mas não é isso que nós estamos percebendo. Nós estamos percebendo que se faz um estranho vazio de existência dos indivíduos. Os corações estão meio machucados, a emoção está meio desequilibrada e aí nós adoecemos. 84% das nossas doenças giram em torno do desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental, e que se mente excede do espírito, mostra que o espírito não está legal. E o nosso coração, como reflexo de nossa emoção, também não vai bem. Então nós precisamos cuidar dele. Nós precisamos cuidar disso, e nessa fase que o planeta está, isso vai ficar facilitado, isso está sendo mais trabalhado e representa para nós essa belíssima oportunidade que nós não tivemos em outras encarnações. E os espíritos dizem isso. Quem aproveitar esses momentos vai ficar muito feliz no futuro. Quem não aproveitar vai ficar 2, 3, 4 mil anos, de repente, para receber uma oportunidade parecida. Então, que a gente possa refletir sobre isso, o mundo onde a gente faz coisas muito belas, o mundo onde a gente produz um instrumento, coloca ele no espaço, ele passa 10 anos viajando e a gente consegue colocar ele em cima de um meteoro, de extrema competência, mas infelizmente o mundo de uma extrema crise moral, onde nós temos problemas, onde nós meio que nós nos sentimos filhos de Deus, onde a gente não vai entendendo Jesus. E aí a doutrina espírita tem uma responsabilidade muito grande, porque ela não é a religião do futuro. Kardec já dizia, a doutrina não é a religião do futuro. A doutrina é o futuro de todas as religiões. E o que tem acontecido? Que vocês aqui, pelo que eu percebo por vocês, etc., já há uma noção disso pelo que eu estou vendo aqui. Mas é muito importante que a doutrina consiga exatamente ser aquele ambiente onde se acolham os irmãos de outras religiões que, de uma certa forma, não conseguiram encontrar Jesus, não sentiram, têm as suas dúvidas. E nós possamos tirar os véus desta ignorância que, de uma certa forma, continua entre nós, mas aí tem grande segredo. Nós vamos conseguir fazer isso melhor se nós simplificar. Nós não podemos complexar, nós temos que simplificar. Só que, aparentemente, pela ciência da Terra, isso não é um bom negócio. Parece que eu não sei se eu estou simplificando. E, na verdade, não é assim. Se nós formos prestar atenção e reavivar os sinais do Cristo, uma outra forma que nós podemos fazer, e não sei se já está acontecendo com vocês, se não está, vai acontecer, onde nós temos nessa fase agora a oportunidade de estar aqui não só o Hélio, estar junto com o Hélio que eu sou, o João que eu fui ontem, a Maria que eu fui em outra encarnação anterior, etc. O que significa isso? Que os nossos eus estão se fundindo e nós estamos sendo trabalhados com os vários eus que nós já fomos. Quando é que a gente percebe isso? Quando a gente diz uma coisa que não gostaria. Quando a gente, de repente, é um pouco mais ríspido em alguma situação e a gente tem se controlado. Então a gente percebe que a gente tem dentro da gente vários eus. E nós somos convidados a trabalhar eles, que eles estão sendo trabalhados agora, favorecidos pelos ambientes que nós temos agora, para fazer com que a gente consiga se encontrar com aquele que entre nós sempre foi fé, sempre foi esperança, sempre foi amor. Aliás, ele veio entre nós como homem para nos ensinar de uma forma vivida o amor. Aí dele nós fizemos, botamos no livro, criamos igrejas, complicamos o negócio todo e chegamos até hoje. Então nós temos uma condição de simplificar isso. Não estou dizendo que é dele descartar tudo isso, não. Mas tem que colocar isso no devido lugar e fazer isso, né, ser trazido para nós, para o nosso coração, é onde nós temos uma capacidade grande de entendê-lo, de senti-lo, e a partir, então, das ordens, dos comandos, das vibrações que eu recebo do próprio coração, nós redescobrimos um caminho do qual nós nos afastamos. Ele nos disse, tem vários caminhos que vão para o meu Pai. Mas o único caminho que leva a ele é o caminho que passa por mim. Não importa a religião. Importa que nós consigamos, de uma certa forma, reavivar os sinais do Cristo entre nós. Os tempos são favoráveis. Nós precisamos refletir sobre isso. Por quê? Porque o nosso pensamento é edificador do nosso futuro. O nosso pensamento nos ajuda nisso. Então, eu me convencer para pensar bem significa
que eu estou palmilhando um caminho, estou construindo o amanhã para mim mesmo. Agora vamos analisar como é que está nosso pensamento. A ciência da Terra mostra que o nosso pensamento não vai bem. A gente não colocou em prática aquelas tirinhas que o Chico fez. Uma delas, ele diz o seguinte: esqueça o passado. O passado passou, você não pode modificar. Mas você pode, a partir de agora, fazer um novo fim, cuidando daqui para frente. Mas olha o que acontece. A ciência mostra que 40% do nosso pensamento está envolvido com o passado. Está preso no passado. Está amarrado no passado. E eu com uma série de sensações, situações que estão amarradas nesse passado que eu não consigo desamarrar. E aí a doutrina me faz, às vezes, estar sofrido, dorido. E nós não precisamos ser assim. Então, se nós temos em torno de um pensamento por segundo no dia, dura um pouco mais, um pouco menos, são entre 70 e 80 mil no dia. A qualidade desse pensamento, 40% está ligado ao nosso passado, que a gente precisa deixar no passado, que a gente precisa, a partir de agora, ter outras preocupações. E aí o que acontece? Desses outros pensamentos, 30% está focado no futuro. E nós vivemos aflitos por causa do futuro. Nós vivemos preocupados por causa do futuro. Um futuro que a física quântica nos diz que é a probabilidade. Pode ou não pode acontecer. Depende de nós. Se nós enchermos mais de fé hoje, se nós formos mais esperançosos, nós vamos edificar um caminho pelo qual nós vamos trilhar e nossa vida vai ser proporcional a isso. A capacidade do nosso pensamento é uma coisa maravilhosa. Ela interage, né, com o mundo que nos cerca e cria realidades. Para convencer vocês, a ciência faz os seus experimentos. Há 2 anos atrás, na Alemanha, você fez uma pesquisa, por exemplo, pegando um grupo de pessoas, dividiu em 2 grupos, botando metade do grupo para andar de bicicleta e outra metade do grupo só para pensar que estava andando de bicicleta. O que aconteceu? Passou um tempo, não sei exatamente quanto tempo foi, me parece que foram 20, 30 dias. O que aconteceu? Compararam os 2 grupos. O grupo que não andou de bicicleta, o grupo que só pensou que andava de bicicleta, teve só 5% a menos de substâncias no sangue, de conexões neuronais, etc. Significa dizer que o nosso pensamento cria. O nosso pensamento pode muito. Então nós precisamos, de uma certa forma, sentir o pensamento do Cristo. E dessa forma, buscar diminuir essa distância e passar a senti-lo. O Cristo não é má notícia. O Cristo é fé que se renova, é esperança que se renova, etc. Desta forma, então, vamos pensar um pouco nisso. Ele veio e nos disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Se nós não estamos sentindo disso, tem uma coisa errada. Este é o Consolador prometido. É este que deveria estar entre nós. É este que nós estamos procurando reavivar, aproveitando todas as nossas experiências. Nós somos espíritos milenares, nós já vivemos muito. E nós temos essa belíssima oportunidade agora de olhar para trás, pegar as coisas boas, deixar as coisas ruins lá no passado e trabalhar as coisas boas. A humanidade precisa disso. A humanidade está aflita, a humanidade está angustiada e nós podemos modificar isso. Se este é o Cristo Consolador, se esta é a mensagem que está, né, nos convidando lá em Escritos de Mateus, cada um de nós pode pensar um pouco sobre isso. Os Espíritos colaboram. Os Espíritos, há cerca de 8 anos atrás, eles vinham e nos perguntavam: a doutrina está conseguindo consolar? E olha, eu ficava às vezes olhando um para o outro. E se a doutrina não está conseguindo consolar, é porque nós não estamos conseguindo praticar ela, né? Nós não estamos conseguindo reavivar o Evangelho, que é o propósito maior da doutrina. E aí, obviamente, nós temos nossas dificuldades. Kardec já falava de uma questão chamada atendimento espiritual, consolo, como ele diz aqui,
isso está numa revista da Viagens Espírita dele, 1862, coloca em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem. Gente, e quem sofre não quer saber de blá blá blá, quer saber de ser aliviado do sofrer. Então, ou nós conseguimos passar para este alguém notícias do Cristo, vibrações do Cristo, ou nós vamos ficar repetindo o que nós já fizemos fazendo em muitos tempos. É preciso que eu consiga sentir o Cristo, estar com o Cristo, para fazer com que possa as energias, as minhas palavras, o meu olhar, né, os meus gestos, possam transmitir para alguém que está em relação comigo o Cristo. Senão eu vou estar chovendo no molhado. Algumas pessoas na Terra já fizeram isso. Uma das pessoas que nos ajuda muito é Gandhi. O que Gandhi falava? Fazia. Ele não falava, fazia. O que ele fazia? Ele, nas horas que ele precisava falar, ele começava a falar bem baixinho, ele já era pequenininho, e falava baixinho para fazer com que as pessoas se aproximassem, porque ele dizia o seguinte: o que eu quero dizer para vocês não são as minhas palavras que vão ser suficientes para ser entendido. Eu preciso fazer meu coração estar perto do coração de vocês para fazer com que vocês me entendam, vocês me compreendam. E aí voltamos ao Evangelho do Cristo. Voltamos às suas lições vividas entre nós. O Cristo foi tão cuidadoso, ele tem uma pedagogia tão interessante que ele usava o olho no olho. Não tem nenhuma citação que diz que ele falou com alguém em plano inferior. Toda vez que as pessoas chegavam, se aproximavam dele, às vezes se ajoelhavam, beijavam ele, etc., ele servia a mão. Ele levantava essa pessoa para falar olho no olho. Porque ele usava dessa forma de passar o que ele queria dizer. E, se possível, ele dava um abraço para fazer com que, na proximidade física dos corações, quem estava ali para lhe ouvir sentisse ou conseguisse gravar de uma forma mais definitiva. Então, se o Cristo está nos crucifixos, se o Cristo está lá no livro, nós não conseguimos fazer isso. Nós precisamos, de alguma forma, trazer ele mais perto de nós. E, como diz aqui, porque tem pessoas que sofrem, nós precisamos erguer a coragem dos caídos, e aí nós precisamos pensar sobre a palavra coragem, que às vezes nos falta, ou às vezes ela está meio fragilizada. A palavra coragem vem de duas outras palavras: coração e ação. Então, para mim ter coragem, preciso do coração. Senão eu fraquejo. Por mais que eu conheça estratégias, eu preciso do coração. E aí, se eu tiver um coração sintonizado com o do Cristo, e eu tiver vontade de fazer alguma coisa, nós vamos fazer algo. E aí nós temos espíritos como Leon Denis, por exemplo, que tem dito que nos falta vontade. A gente for ler as obras do Leon Denis, ele fica lá escrevendo. Você tem várias coisas de vocês têm os potenciais da alma, vocês são todos divinos. Só que para vocês mexer com isso, vocês precisam da vontade. Essa vontade é a grande alavanca motivadora disso. Então, se nós formos refletir, coragem é uma coisa que nos faz ter uma espécie de convicção que Kardec já nos dizia, que a gente está no caminho certo. Posso até muitas vezes não saber bem o que fazer nas situações, mas então vamos procurar revivar em nós a lembrança do Cristo. Como é que a gente faz isso? Como dizia o Chico, a gente fecha os olhinhos e procura se sentir mais perto dele. O Chico tinha umas fitinhas cassete, pretinhas assim, onde ele ensinava a gente a fazer isso. E ele dizia o seguinte: fecha os olhos. E aí ele ficava lá conversando mais umas coisas, fazendo umas oraçõezinhas naquelas fitinhas. Daqui a pouco ele perguntava: e aí, já sentiram o Cristo? A maioria não tinha sentido. Ele dizia: siga nesse exercício. E aí a fitinha ia rodando, às vezes 15, 20 minutos, convidando-nos a fazer isso. Esse homem que deixou profundas marcas em nós, que um dia vai ser reconhecido, hoje ele ainda não é reconhecido pelas expressões dele, pela forma de ser, não pelas tribunas, nem para aquilo que ele fez de forma pública, mas aquilo que ele fez sustentando as vibrações mais sinceras do Cristo. Talvez seja ele alguém que pode nos ajudar, pensando nele, ajudar a diminuir a distância. Mas nós temos inúmeros espíritos entre nós. Quem nós temos? O nosso guia. Os espíritos familiares nossos. Os simpatizantes nossos. Nós temos depois os espíritos que cuidam de uma determinada região. E aí depois nós temos N escalas de benfeitores, todos eles torcendo para nós acertar o passo.
Então a gente precisa deixar de ser teimoso. Bezerra de Menezes diz que alguns conscientes, outros não. Às vezes por autossuficiência. Nós não entendemos Deus direito, nós não entendemos o Cristo direito, mas a gente acha que ele vai fazer assim. Ele acha que é assado. Então Bezerra diz, deixam de ser autossuficientes para vocês estarem na posição correta e facilitar nossa ajuda e não tentar limitar Jesus e Deus. Porque vocês não têm competência para limitar ele. Se Deus quisesse resolver todas as nossas problemáticas, eu faria. Mas como nós estamos matriculados numa escola, onde nós vamos sair só o dia que nós estivermos perfeitos, nós somos criados, o destino nosso é sermos perfeitos. Onde nós vamos sair daqui o dia que nós formos luzes, nós somos convidados a ser luz. Então, se eu buscar em mim mesmo as reminiscências do Cristo, a parte divina, eu vou reavivar uma coisa que eu normalmente não tenho preocupação para andar comigo. Eu tenho preocupação com outras coisas. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Mas terminando a análise do pensamento, eu falei em 40 do passado e 30 no futuro. E aí faltou 30. Onde é que estão os outros 30? A ciência mostra que esses 30, infelizmente, 22% dos pensamentos são nós conosco mesmo, com o nosso umbigo, com o nosso querer. Nós com nós e não com o Cristo. E aí sobram 8% do pensamento na humanidade hoje, que a gente chama de pensamento altruísta, daquele pensamento, né, que a gente pode chamar de amoroso, coletivo, que ajuda os espíritos a construir um plano de regeneração. Para nós viver no plano de regeneração, nós já precisamos melhorar isso. Porque nós precisamos ter corações que sustentam uma boa vibração, mesmo, às vezes, o negócio ficando difícil por lá de fora. Que tem mais certeza, que tem mais convicção. E aí, gente, esse convite está posto há 2000 anos. Há 2000 anos o Cristo disse que ele estaria entre nós, conosco, onde houvesse 2 ou mais de 2 em seu nome. Muitas vezes a gente se sente até mal, porque a gente espera um grupo grande, no fim tem meia dúzia ou 2. Nessa hora, o Cristo pode se fazer. Lembrando o Chico, ele sempre nos ensinou que o que importa é qualidade, não é quantidade. Então, se nós formos pensar nisso, nós temos a oportunidade, trabalhando em nós, melhorando-nos, nos ser uma espécie de repositório divino no meio onde nós estivermos. Não só naquela hora marcada, mas numa hora continuada, de forma contínua. Na primeira hora da manhã, no meio-dia, enfim, nós vamos analisar a gente. A maioria de nós tem condições, tem uma consciência relativa disso, faz as suas orações, procura se enquadrar no caminho de Deus naquele dia, e o que nós fizemos? Chega 9, 10 horas da manhã, já começa a ficar meio contrariado. Às vezes não precisa nem chegar meio-dia, nós já estamos chutando o balde, como diz. E aí a tarde não é uma tarde com Cristo. Nós precisamos refletir, nós precisamos fazer esforço. Emmanuel diz que o caminho, andar com Cristo, na verdade não é muito fácil. Não é qualquer caminho. É um caminho onde nós vamos nos alinhando, cuidando de nós, para fazer com que a gente possa ser este chamado repositório, onde ele possa trabalhar através de nós, porque o que ele quer é que a gente seja instrumento dele. Dessa forma, então, reflitamos um pouco. Nós podemos fazer isso. Cada um de nós pode buscar essas reminiscências e nós podemos fazer isso. A casa espírita é um lugar onde nós podemos nos associar, onde nós podemos nos ajudar e de uma forma fraterna edificar, fortalecer e nos convencer. Só que nós precisamos fazer como era a Casa do Caminho. Os espíritos falam que ali, de uma certa forma, tinha uma diversidade muito grande, ideias diferentes, mas tinha um profundo respeito ao Cristo. E o pessoal soube organizar aquela casa, que é chamada como referência para cada um de nós. Dessa forma, que a gente possa pensar um pouco sobre isso. A casa espírita, como Herculano fala, né, se os espíritos soubessem o que é o centro espírita, qual realmente sua função, seu significado, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Ele ainda não é. Significa dizer que nós precisamos, nas nossas casas, nos fortalecer. Mas mais do que isso, que os nossos lares possam ser uma extensão dessas casas. Que os nossos lares possam ser um lugar onde o Cristo possa estar. E aí vai sair o nosso lar 2.
E o nosso lar 2 vai mostrar o que está escrito no Obreiros da Vida Eterna, o que está escrito nos Mensageiros, que os Espíritos descem para procurar luz, para ajudar nós amanhã, né? Ajudar os espíritos que estão meio perdidos, etc. E aí fica procurando uma casa que está fazendo evangelho, uma casa que está fazendo uma oração, uma casa que tem Jesus. E aí está lá no livro. Roda, roda, roda para achar uma lá distante, muitas vezes. Ou seja, nós precisamos ter noção da importância do evangelho no lar. O evangelho no lar é fundamental, ele é vacina para os nossos males. A gente se preocupa, toma remédio, toma vacina, toma água, toma um monte de coisa, e a vacina do Evangelho? Então, se nós formos ver, isso precisa ganhar em nós aquilo que Kardec escreveu há 160 anos atrás, que está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 4, quando ele fala que a gente precisava ter método, que a gente precisava se convencer disso, porque chegaria o tempo que nós precisaríamos estar convencidos. O tempo é agora. Kardec falava que o Espiritismo ia ter 3 fases. A primeira fase, assim, de muita gente curiosa, dando pitaco em tudo, né? Aquela coisa toda. Depois, uma segunda fase, onde a gente ia pesquisar, analisar, observar, etc. E depois uma terceira fase, que é me faz estar aqui, que é a fase da vivência, a fase de nós nos aproximar, a fase da gente diminuir essas distâncias até entre nós, para que o Cristo tenha mais forma. Se eu não estou bem um dia, via Rafaela, via não sei quem, o Cristo tem condições de se fazer e ajudar. Nós somos seres feitos, né, para termos esta relação. E não adianta nós nos isolarmos, isso não funciona, né? Nós temos uma relação que nós precisamos reavivar. A casa espírita é um lugar onde nós podemos trabalhar isso. Bezerra dizia que nessa casa espírita, os espíritos se iluminam, né? Os espíritos aprendem a convivência fraternal, a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, para quê? Para poder avançar no rumo da plenitude. Então, nós podemos edificar em nossas casas espíritas, em nossos lares e em nós mesmos. Paulo dizia, chegará o dia onde as igrejas vivas vão ser vocês, onde o coração de vocês vai estar alinhado e Cristo vai encontrar uma condição de habitar em vós e se fazer através de vós. Gente, o convite é agora. Aliás, foi feito há 2000 anos atrás, mas as coisas rodaram, o planeta foi mudando, etc. E nós vamos ter mudanças significativas, oferecendo-nos uma oportunidade de ter um mundo mais fraterno, um mundo melhor, um mundo mais justo, onde nós possamos nos sentir melhor e nós podemos ajudar a edificar ele. Então, se a gente for pensar, aqui ele está dizendo prática da doutrina dos imortais. Doutrina dos Espíritos, uma doutrina dos imortais. E aí nos faz lembrar um momento que está lá no Evangelho, quando Cristo estava assim, mais no final do dia, fazendo as reuniões seguidamente com os discípulos, e os discípulos entraram na conversa da multidão. E a multidão está vendo isso, aquilo, etc. Surgiu aquele bololô lá, aquela conversa danada. E aí o Cristo se recuou, porque eles se retiravam poucas vezes, e aí os discípulos se aproximaram e falaram, e aí Cristo, você não vai falar nada? Né? Aí ele dizia assim, eu não estou entendendo. Porque a discussão era sobre imortalidade, sobre sofrimento, sobre dor, essas coisas todas. E o Cristo dizia, da multidão até eu entendo. Que ela esteja pensando e falando isso, e ela esteja conversando como se fosse alguém que tivesse só esta vida. Mas de vocês não. Vocês já aprenderam comigo que vocês são espíritos imortais. Vocês não estão raciocinando como se vocês fossem imortais. Então ele disse ainda, né, eu sei que vocês sabem que são espíritos eternos, mas vocês não estão vivendo como espíritos eternos. E aí ele falou, na verdade eu vim, né, não trazer a paz, mas eu vim trazer a espada, né, a distensão, essa coisa. Foi nessa hora que ele falou, nesse ambiente que ele falou isso. Se vocês quiserem reavivar isso, a FEB editou um livro chamado Jesus de Nazaré, que é um livro escrito por um historiador que teve o cuidado de buscar saber como é que estava o dia que o Cristo falou isso. Se era mais de tardinha, mais de manhã, porque isso também quer dizer alguma coisa. Então, um livro chamado Jesus de Nazaré, que está lá no site da FEB, a gente faz o comentário do livro num espaço chamado Livros que Iluminam. Ele ajuda muito a gente, ele me ajudou a ampliar e entender mais ainda algumas coisas do Cristo, porque ele fala em várias coisas. Uma das coisas que ele fala na metáfora do deserto.
Se Jesus era Jesus e de uma certa forma não precisasse recuar, se recolher, sair fora do burburinho, né? Por que ele o fez? Se Paulo passou 3 anos no deserto para fazer o que eu estou convidando vocês a fazer, verdadeiramente sentir o Cristo e se convencer, né? Por que nós não precisaremos fazer? Então a gente precisa de uma espécie de recolhimento, uma espécie de voltarmos a preocupação para nós mesmos, diminuindo as preocupações externas, para que a gente consiga ser mais divino, para que a gente consiga expressar melhor esses aspectos aí. A nossa área da atendimento espiritual, que é uma área que surgiu para organizar o trabalho, para fazer com que o trabalho possa melhor organizado, mostrar isso na casa espírita. Então ela é feita de uma recepção onde se faz acolhimento, onde não se tem medo de abraçar, onde se procura estreitar a relação para que eu tenha uma oportunidade de passar a vibração do Cristo para esse alguém. Isso nos faz lembrar São Francisco de Assis. Tem vindo nos últimos tempos dizendo coisas parecidas. A sabedoria divina precisa entrar em vossas mentes, melhorar ali a cognição, o raciocínio e o discernimento, ou seja, a gente se achar no meio disso. O discernimento. E aí esse discernimento vai dar para vocês melhores ideias e melhores pensamentos. Aí dá uma paradinha sim, mas isso não basta. Porque melhores ideias e melhores pensamentos precisam do coração. Para que as vossas mãos saibam o que fazer, vocês precisam deixar essas melhores ideias e melhores pensamentos passar pelo coração, para ver como é que vocês reagem em termos de emoção, para daí construir um sentimento melhor, que é este que nos falta. Só que sentimento não é construído de um dia para a noite. Sentimento é uma coisa que nós vamos construindo, como diz o Bezerra, como a natureza faz, aos poucos. Cuidando então das nossas raivas, das nossas situações que nós temos aí que não nos agradam, das contrariedades. Nós vamos trabalhando em nós uma tolerância, uma capacidade de perdoar, de aceitar, que é fundamental. Lições do Chico. Enquanto o ser não está resignado, enquanto que ele acha que tem alguma coisa errada, ele não está no caminho como poderia estar. Porque o Chico dizia o seguinte, não é só o Chico, lá no Evangelho está escrito que a obediência, nós sermos obedientes a alguma coisa, é o consentimento de nossa razão. Mas está escrito na sequência que a resignação é o consentimento do nosso coração. Aí o Chico diz o seguinte, vocês ficam andando na volta. Por quê? Pela falta da resignação. Como ele dizia, enquanto que alguém se queixa, enquanto que alguém acha que tem alguma coisa errada com ele, é entender que Deus está errando, porque se tem alguma coisa errada comigo, e eu estou, sob as vibrações da providência divina, que organiza esse planeta todo, que organiza todas as coisas, como é que tem uma coisa errada? E aí nós lembramos de Veneranda, aquele espírito lá do nosso lar. Com mais de 1000 anos trabalhando no nosso lar, ela diz o seguinte, as ordens imediatas de Deus para convosco são as situações que o dia vos apresenta. E aí? Tem alguma coisa errada? Tem, gente. Nós precisamos sim convencer-nos disso, simplificar isso, para que a gente consiga oferecer um modelo operacional para o Cristo continuar trabalhando. Agora, se eu achar que isso não é comigo, se eu achar que isso não é assim, eu estou sendo aquele que, de uma certa forma, atrapalha o fluxo divino. E aí, Emmanuel chega dizendo assim, que muito ajuda quem não atrapalha. Então, eu posso, às vezes, não estar fazendo muita coisa, mas que pelo menos eu não atrapalho, porque a vibração divina está aí, ela existe. Só que o Espírito diz o seguinte, se nós formos encher vocês de coisa boa, vocês pegam a metade dessas coisas boas para vocês, e a outra metade vocês dividem. Então, Emmanuel diz o seguinte, as energias que nós canalizamos para vocês, como é que elas são usadas? Aí cada um de nós pode responder numa reflexão. Então, fazer um acolhimento na casa espírita, em nossa casa, e nós termos uma preocupação de sermos espíritos que se dão conta que estão na pequena fase aqui de encarnados, estou falando dos encarnados, nós estamos num pequeno período aqui que nós somos espíritos que tem uma grande casa, que é o mundo espiritual. Nós vamos voltar para lá, que a nossa casa é lá, não é aqui. Porque a gente está passando só uma chuva aqui. Quando nós começamos a conseguir pensar assim, as dores diminuem,
nós nos sentimos mais animados, porque existe uma força maior que cresce em nós e que nós precisamos descobrir. Uma coisa chamada atendimento fraterno, eu sei que vocês fazem na casa, que nós podemos, a partir da casa, desses exercícios, levarmos para a vida comum e sermos cristãos, porque os primeiros cristãos foram maravilhosos. Eles não tiveram a nossa dúvida, porque ninguém fugiu do circo, nem dos tonéis de óleo, não fugiram dos leões, eles tinham certeza absoluta disso, uma convicção que nós fomos perdendo. Mas Kardec sabia e está lá no livro dos médiuns e outros livros, ele também vai falando isso. Vocês precisam trabalhar a convicção, vocês precisam trabalhar a certeza, porque quem está convicto fica mais fácil. Ele vai estar automaticamente já melhor nesse aspecto. Explanação do Evangelho é uma reuniãozinha que se faz, reuniãozinha porque ela é menor, não que ela seja menos importante. É uma reunião que a Casa Espírita faz para fazer o quê? Para fazer aquele atendimento para aqueles que precisam. Quem precisa? Nós, trabalhadores, muitas vezes precisamos. Né? Aqueles que estão aflitos, se eles souberem que existe uma reunião de explanação do Evangelho naquele dia, naquele centro, que pode ser feito por um ou dois, se estiverem no nome do Cristo, eles vão conseguir fazer o que se precisa e dessa forma fazer com que o Evangelho dure 24 horas por dia. E ele saia daquele limite onde muitas vezes nós fizemos uma oração, naquela hora a gente está bem, mas em seguidinha nós vamos criando falta de ambiência para isso. Essa chamada explanação do Evangelho, ela tem a intenção de reavivar oportunidades, vamos dizer assim, de nós falarmos do Evangelho. Mas nós já sabemos também que nós vivemos um tempo onde nós temos espíritos melhores renascendo entre nós. Quem leu Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e esse novo livro, Perturbações Espirituais, lá no Amanhecer de uma Nova Era, os espíritos dizem, Manuel Filomeno diz, que desde 2006, 2007, 2008, renascem espíritos melhores entre nós. Eles vão precisar de uma ambiência melhor, senão eles vão ter mais dificuldade do que nós. Por quê? Pelo causa da vibração grosseira, por causa de uma série de coisas que vem estar na nossa volta. Então nós precisamos, acima de tudo, fazer um esforço de nós nos melhorarmos, para a gente continuar evoluindo mais significativamente e oferecer uma ambiência para esses espíritos entre nós fazerem luz. Olha o que vai acontecer. Esses espíritos vão aumentar. Quem são eles? Espíritos que vêm de esfera de luz. Espíritos que são a água que vai correr num rio que nós estamos construindo, abrindo, né? Edificando, fazendo. Nós estamos com as nossas vivências fazendo leitos. Esses espíritos são, de uma certa forma, aquela água que dessedenta, aquele indivíduo que não tem as nossas dúvidas. E eles já estão entre nós. Eles vão se avolumar, e eles vão ser o quê? Daqui a pouco eles são 1/3 da humanidade. Quando eles forem 1/3 da humanidade, eles vão influenciar os outros 2/3. Enquanto que eles não forem 1/3, eles não vão conseguir influenciar como eles gostariam. Então nós que estamos nesses 2/3 aqui, precisamos pensar sobre isso. De uma certa forma, às vezes nós não conseguimos sentir eles muito por conta disso. Então os espíritos ficam olhando para os próximos anos, que aí o Divaldo vai lá para 2050 e coloca um marco interessante, né? Mostrando que se esse 1/3 melhor, ele vai crescendo, ele vai envolvendo os outros, daqui a pouquinho a Terra vai ser meio a meio, e 2/3 aqui e 1/3 aqui. E aí nós vamos estar vivendo uma regeneração. Por enquanto nós estamos construindo. E muitos de nós, obviamente, que têm consciência, praticam isso, conseguem entender. Esses espíritos nos dizem o seguinte: o Evangelho não é para ser entendido, compreendido, etc. O Evangelho veio para ser vivido. Vocês só vão conseguir entender o Evangelho se vocês colocarem ele em prática. Se ele for o roteiro da vida de vocês. Cada um de vocês, eu sei que de alguma forma busca fazer isso. O que eu quero trazer aqui é a noção de quanto isso é importante. A noção do quanto nós precisamos ter noção disso, nos convencermos, usarmos o nosso esforço para nós ainda dominar em nós aspectos que não são bons, para nós conseguirmos mostrar para aqueles que caminham conosco que o Cristo é caminho, verdade e vida. Nós sabemos, está lá escrito, tem até um livro com esse nome, essa coisa toda. Mas e aí? Nós acreditamos nisso? Às 9 horas da manhã?
às 10, ao meio-dia, de tarde, de noite. Nós temos uma bela oportunidade agora de ajudar a fazer com que ele possa se fazer num passe também, que ele possa se fazer numa reunião de radiação, que é uma reunião onde os espíritos se juntam, começa a fazer os encarnados se juntam, faz uma oração, essa oração vai crescendo e ela vai levando coisas boas que são emanadas a partir dali, considerando que o pensamento é uma energia e ele se expande e ele envolve os que têm necessidades. Bezerra diz que nós temos lá no Oriente, quando começou o problema da Síria, lá, que nós podíamos ajudar com oração. Não indo para lá, mas com oração em nossas casas. De uma certa forma, orando para oferecer material fluídico que era recolhido pelos espíritos, canalizado para lá, para ajudar aqueles irmãos que estavam em extremas dificuldades. Alguns sabem que aquilo lá não é vida. Mas, como a Bezerra diz, eles estão no ciclo do matar e morrer. Matar e morrer. E fica nessa roda viva que nós precisamos interromper. Quem é que vai fazer isso? Alguém precisa fazer. Porque Deus se faz aos homens através dos homens. O Cristo se faz aos homens, tem gente esperando ele renascer de novo como homem. Mas ele já nos deixou as lições. Ele deixou aí marcos maravilhosos. E hoje ele está esperando que a gente ajude ele nesse aspecto. Então, essa reunião de radiação nós podemos fazer a partir de nós. Há 2 anos atrás, Chico nos disse: o que falta em vocês é o Evangelho sentido, vivido, compreendido. E vocês vão precisar do passe, vocês vão precisar da oração. Não aquela oração assim, blá, 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 mas aquela oração onde eu movo em mim emanações que se ligam a Deus, nosso Pai. Nós não precisamos de intermediário para conversar com Ele. Nós podemos entrar em conexão com Ele. Implantação do Evangelho no lar, eu sei que vocês fazem. Como o meu tempo está indo, a gente tem algumas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês. Né? Nós precisamos, então, cuidar do equilíbrio emocional. Como é que a gente cuida do equilíbrio emocional? Com serenidade, nos convencendo que eu preciso ser sereno, eu preciso ser ponderado, balançar as coisas, eu preciso ter paciência, eu preciso ter segurança, eu preciso me convencer, vocês precisam me convencer que é assim, porque senão entra aqui e sai aqui. Aí o Chico dizia que ele precisava, nas suas conversas, tocar o coração das pessoas, ou então tocar a alma, como ele dizia. E ele dizia assim: as minhas palavras são insuficientes para isso. Então, que de alguma forma, algumas coisas que eu possa ter falado ajudem vocês a se convencerem que nós podemos fazer o que o Chico fazia. Que espíritos nos lembrem, entre eles a Sueli, que a gente pode fazer a empatia. O que é empatia? É sentir dentro da nossa alma, com profundidade, sensibilidade, para perceber que existe, né, uma situação, existe uma realidade de um outro. Ou seja, qual a nossa relação com o próximo? As nossas relações com o próximo, elas precisam sair do nível da simpatia, que é ótimo. Ser simpático, dar risada, é muito bom. A ciência mostra que se tirar um sangue na hora que o cara está dando risada, sobem os hormônios, simpatia, as moléculas, isso faz bem para o corpo. Mas nós podemos fazer mais. Nós podemos ir para a essência do amor. E a essência do amor é empatia. Quando eu me toco, quando eu me sensibilizo, aí nós temos uma responsabilidade. O povo brasileiro pode ter N dificuldades, mas ele é um povo que sente. Ele é um povo que é mexido, motivado por uma coisa que tem que ser de outra forma para mexer com os outros. E nós podemos dar uma coisa que se chama exemplo. O exemplo arrasta a multidão. O exemplo envolve. E se nosso exemplo for melhor, nós vamos estar a serviço do Cristo, ajudando de uma forma empática, só que eu preciso me convencer. Dessa forma, então, a gente pode falar com simplicidade, evitar opiniões pessoais, mas na hora que alguém me pergunta uma coisa eu não sei, eu dou aquela paradinha assim e procuro alguém, em nome do Cristo, para me ajudar. Por que eu não posso fazer isso? Sempre vai ter alguém a postos. Nós temos uma multidão de espíritos que nos ajudam a ser terapeutas da esperança. Esperança é uma palavra que vem de um verbo chamado esperançar. E o verbo esperançar não é o verbo esperar.
Muitos de nós confundimos esperança com esperar, ou seja, com aquela situação onde eu sento e espero as coisas acontecerem. E já tem sido assim há 2000 anos. Então, a esperança vem de um verbo esperançar, que é fazer o quê? É fazer o que Paulo fazia. Descruza os braços, vai. Não tem comida? Se alimenta de frutas naturais, etc. Dá o seu jeito. Confia em Deus, sabe que alguém vai se fazer. E Ele, de alguma forma, Ele procura estar entre nós. E aí também eu estou aqui, em parte, por conta disso. Porque alguns anos atrás, os Espíritos disseram, nós precisamos fazer o que Paulo fazia. Paulo, quando ele não deu conta de visitar as igrejas, as comunidades que ele tinha fundado, ele foi fazer epístolas. Ele começou a escrever. E aí, de uma certa forma, eu vou deixar aqui meus contatos, porque a gente está sempre à disposição para ajudar. Porque eu não posso falar uma coisa e não fazer essa coisa. Porque senão, eu mesmo estou me prejudicando. Então, de uma certa forma, é preciso que as pessoas consigam encontrar Jesus em nossas casas espíritas, em nós mesmos. É preciso que elas se lembrem que esse personagem não foi uma coisa fictícia, que esse indivíduo foi alguém perfeito entre nós. E aí, por exemplo, o que ele fazia? Como é que ele acolhia? O Abraço e a Ciência, na semana passada, publicou na revista Nature um trabalho mostrando que o abraço de 20 segundos, pelo menos, transfunde uma energia maravilhosa. Eu sei que vocês têm dificuldade aqui por vários aspectos para praticar isso. Nós não temos o direito de interferir na nossa sociedade, porque dá a César o que é de César. Mas nós podemos, entre nós, exercitar isso. E nós vamos perceber que a abraçoterapia é terapia, sim. E aí o resto está lá na revista com mais algumas coisas. Mas esquecer de repreender, esquecer de apontar as falhas, defeitos, para nós, de uma certa forma, conseguir melhorar. E aí, como a gente já falou, nós precisamos resgatar em nós e quem está conosco o sentido de filho de Deus. Porque nós normalmente somos servos de Deus, que aproveita das conveniências, come quando tem festa, aquele trem todo. Não, filho de Deus é uma coisa diferente. Ele está sempre junto. E ele é alguém que tem assistência também, por sua vez, direta. Então, gente, não vai nos faltar assistência. A espiritualidade, se ela precisasse, ela poderia fazer as coisas por nós. Mas como ela quer que nós melhoremos, que nós sejamos espíritos luz, etc., nós podemos, né, estamos aqui procurando aprender a nos sentir como filho de Deus. Eu fico imaginando que muitas vezes, né, nós não conseguimos passar isso para os outros. Dessa forma, então, vamos refletir um pouco sobre isso. Nós temos a história do passe que se complicou, inventando moda, trejeito, etc. Simples. Porque a transfusão de energia, ela não é modificada pelos nossos rituais e mitos. Feito de forma simples, vai nos ajudar a fazer com que a gente consiga projetar a questão da ordenação mental. Como é que está nosso campo mental? Como é que estão nossos pensamentos? A gente diz que eles são meio que macaquinhos, pulados em galho, e fica pulando de um galho para o outro. E aí o que acontece? A gente meio que não consegue governar os nossos pensamentos. Mas nós podemos pensar sobre isso. Existem trabalhos, né, que mostram o que a gente pode fazer e o pensamento cria. Vamos refletir um pouco sobre isso para fazer com que a gente, nas nossas orações, conectados com a luz, com espíritos amigos, nós consigamos criar um canal de ligação e ajudar, em nome de Jesus. Eu sei que sem Ele, eu até posso fazer alguma coisa, mas nós sempre dissemos que a gente precisa muito dele para conseguir fazer uma série, né? Questão do Evangelho, está escrito aqui em Mateus, é antídoto contra os males do mundo. Então, se a gente se convencer disso, a gente aumenta o Evangelho do lado. E se nós aumentar o Evangelho do lado, nós aumentamos as proteções, etc. Vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos, de alguma forma, vocês que estão aqui, né, resgatar o que a gente chama de visita fraterna, o que eu sei que vocês estão fazendo aqui, mas buscar nas suas relações levar essas boas notícias através de uma coisa que às vezes é esquecida, que é essa chamada visita fraterna. Então, estou terminando aqui. Nós temos, então, a belíssima oportunidade agora de servir, de ajudar, de sair de mim, de eu conseguir fazer mais coisas. E eu só vou descobrir que eu consigo fazer as coisas que se eu for para fazer, Kardec já dizia, trago-vos as primeiras páginas de um conhecimento,
que, se colocado em prática, vai abrir novas janelas, novas portas, etc. Então nós temos aí, eu sei que vocês têm noção, ele disse amai-vos e instruí-vos. O que nós fizemos? Instruí-vos e amai-vos. A gente inverte isso. E não foi isso que ele disse. Então eu estou, de uma certa forma, jogando mais foco no coração exatamente por conta disso. Porque quem nos ajuda a desenvolver a habilidade de amar, quem nos ajuda a desenvolver em nós um pouco dessa essência que um dia vai ser divina, e espontaneamente nós vamos estar colaborando com isso que está aí. Quem sustenta o Sol no dia certo, as vibrações do planeta, e quem sustenta 100 trilhões de células do meu corpo não brigarem uma com a outra, é o amor. É uma força que quanto mais eu uso, mais ela aumenta, ela se expande e ela é poderosa. Tanto é que ela faz essas coisas todas. Então ele renasceu entre nós como homem para nos dizer de uma forma bem vivida, explicada, o amor. Nós não nos convencemos disso, porque a gente fica procurando outras formas de amar, mas o convite dele está aqui. Erasto, um dos discípulos que tem estado aí, procurando sempre ajudar, companheiro de Paulo, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. De novo a palavra coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera arar. Essa terra, às vezes em nós mesmos. No terreno sagrado do coração, onde a gente tem germes divinos. A gente tem sementes que elas podem florescer, que elas podem crescer e se transformar naquela vibração que o mundo tanto precisa. A Igreja Católica tem pedido que a espiritualidade ajude, o Francisco está fazendo a parte dele, que nós ajudemos a dar sinais do Cristo para a humanidade. Porque ela também já sabe, obviamente, que o que a humanidade precisa é sinais do Cristo. Ela precisa se convencer que o Cristo que está entre nós é o Cristo do amor. Que Jesus é aquele irmão que nunca desistiu de nós. Que ele continua vibrando, estendendo as suas vibrações sobre nós e nos ajudando a encontrar, né, uma maior proximidade entre eles. Então, gente, de uma certa forma, que as vibrações do alto nos ajudem. Nós temos sempre espíritos tão amigos, benfeitores nos ajudando. Nós temos agora um grupo de espíritos se aproximando da Terra, um lugar chamado Nova Jerusalém, que é um plano que nós podemos entrar em relação com ele, mas não do jeito que nós estamos. Porque lá tem luz. Quem está lá? Estevão comandando os apóstolos a pedido direto de Jesus. E estas estações de trabalho, onde o amor sustenta, etc., eles estão procurando gente para trabalhar na Terra. Os Espíritos dizem o seguinte: ao final do dia, de noite, se você parar, desligar o barulho do mundo, se você começar a ler, fazendo uma oração, etc., você pode trabalhar em cima a condição de você, em espírito, né, desvinculado daquelas vibrações mais grosseiras da carne, você possa ser conduzido para perto dali e começar a sentir Jesus. As vibrações de um espírito como Estevão, que cuida dos gabinetes de estudo da terra, que cuida das casas de espíritos a pedido de Jesus, das formas como ele fez com Paulo, não procurando aparecer, mas sendo alguém que não tinha dúvida. Então que essas vibrações desses espíritos amigos, dessas vibrações tão elevadas, possam de alguma forma ser sentidas por vocês. A gente precisa limpar as anteninhas, né? Precisa se esforçar para que elas, de uma certa forma, tenham uma condição de perceber isso. Mas nós podemos, pela oração, pelo trabalho, por uma vivência que temos condições de fazer, começando por nós, porque não adianta eu querer fazer para os outros uma coisa que eu não faço por mim ou em mim, e a partir disso eu ser um instrumento de Jesus. Esses espíritos estão aí, eles vão transformar o planeta. Mas e se a gente tiver que largar ele para o outro, começar tudo de novo? Quem quer? Não? Quem não quer viver num plano de mais harmonia, etc.? Então isso depende de nós. O Paulo dizia que o impedimento não está na lei, não tem nenhuma lei nos impedindo. O impedimento está em nós. É a nossa falta de fé, é a nossa falta de esperança e a própria falta da caridade, que seria esse amor em ação que Paulo usa. Paulo se apoia nesses 3 tripés: fé, esperança e caridade. Então eles podem também nos ajudar. Como eu estou terminando com Erasto, Erasto é um dos espíritos que trabalham com Paulo de forma direta, que a gente consiga, de alguma forma, né, a gente consiga experimentar isso.
Gente, muito obrigado pela oportunidade. A Federação Espírita Brasileira vai ter estes aspectos mais claros um pouco em seu site a partir de agosto, um novo portal que vai ser interativo, onde vai ter mensagens, vai ter algumas coisas, onde nós, a área do tratamento espiritual também vai estar. Vocês podem mandar suas dúvidas, vai ter alguém que vai responder essas dúvidas. Essa é uma das formas de colaborar. A Federação tem noção disso. Os outros organismos, o próprio SEI também tem consciência, está ajudando, e individualmente cada um de nós pode ajudar nesse processo. Que vocês então tenham muita paz e que vocês de alguma forma consigam sentir e comprovar o que eu estou falando. Porque se depender de Bezerra, se depender de Chico, se depender desses espíritos todos, gente, eles estão esperando. Estão esperando a gente fazer a nossa parte. Muito obrigado, ainda vou continuar de tarde com alguns. Obrigado pela oportunidade, Rafaela, e que o Cristo possa estar no meio de nós. Obrigada, professor Hélio. Gente, agora a gente vai abrir algumas perguntas. Quem tiver pergunta, por favor, só levantar a mão, tá? Para o professor Hélio responder. Vamos fazer de conta que vocês estão na casa de vocês. Exato. Que aí a gente tem liberdade, a gente não tem receio. Porque, na verdade, o Cristo é assim. O Cristo começou nas casas. O Cristo não construiu igreja. Não. Pois não. Só falar um pouquinho mais alto. Eu nunca entendi muito bem essa frase de quando Jesus está entre nós, quando dois ou mais está junto, né? Certo. E quando eu tô sozinha, tipo, é isso que eu nunca entendi, sabe? Eu queria entender um pouco melhor essa frase. Ele usou a expressão dois ou mais de dois, por quê? Porque se a gente for ver lá no coisa, por uma questão de cuidado, de prevenção, ele nunca mandava um só. Então, os discípulos caminhavam 2 a 2, a coisa toda, para na verdade, para um ajudar o outro se esse outro não tivesse legal, vamos dizer assim. Mas ele usou nesse sentido, né? Nesse aspecto. Agora, por exemplo, na verdade, a condição de eu estar sozinho não impede de forma nenhuma, porque, na verdade, quando ele se refere a dois também, ele não está se referindo só aos encarnados. Então, se você está sozinho, na verdade, você não está sozinho. Aí é muito interessante vocês saberem disso. Estava falando para a Rafaela, já há muito tempo em reunião de espíritos lá no Brasil, na própria federação, espíritos aqui estão lá, né, para aprender, estar em relação, espíritos até indígenas, essas coisas todas que conhecem uma série de coisas, e eles estão. Então, ou seja, nós, na verdade, nunca estamos sozinhos. Temos de encarnado até você estar. Me lembrei disso porque em muitas reuniões de evangelho do lar, que começa com uma meia dúzia, daqui a pouco fica dois, depois fica um só. Aí os espíritos dizem assim, segue fazendo evangelho no lar, porque vocês têm uma bela oportunidade nessa hora de ajudar exatamente esses espíritos são encaminhados para essas reuniões para aprenderem conosco. Então foi, na verdade, não deixou de ser vamos dizer assim, uma expressão para tentar lembrar que, obviamente, se nós tivermos a dois, nós vamos ter mais condições, mas como nós nunca estamos sós, e aí isso me lembra Paulo, é muito interessante, porque ele diz assim, não só, e tem várias mensagens, ele diz assim, na verdade, vocês têm uma nuvem de testemunho na vossa volta. E ele vai lá mexendo com a gente, dizendo assim, e aí, você pensa se esconder de quem? Deles? Ele sabe como você é. Então, se você não é tão bom, ele já sabe disso. Então, não tem muita preocupação, não. Por que melhorar mesmo? Porque essa nuvem de testemunho está em relação conosco, sempre. E ela caminha conosco e a gente pode ajudar. Pois não. Fala, Felipe. Primeiramente, eu agradeço as palavras fantásticas. Obrigado. O que a espiritualidade, enfim, a FEB, quando tem as reuniões, enfim, o que os espíritos benfeitores transmitem com relação a essa situação de crise moral em que não só o Brasil, mas como o mundo possui espíritos encarnados em posições de decisão com tanta crise moral? Se nós estivéssemos lá, possivelmente ele também estava se enredando. Por causa disso que eu nunca quis o gabinete, porque essa situação é perigosa, sabe? Porque há uma grande chance de a gente falhar. Mas o que acontece? Os espíritos lembram que esses espíritos são espíritos que têm um compromisso com o que eles estão fazendo, que não é de agora, que é de há muito tempo. Eles são assistidos.
Até o momento onde os verdadeiramente não querem assistência e eles tomam decisões por si, eles vão pagar. Eles vão de uma certa forma, ou seja, eles já estão na posição que eles estão pela questão da lei de ação e reação. Então, se formos analisar, o que está acontecendo hoje não é muito diferente do que aconteceu no Senado romano. Então, lá no Senado romano, muitos deles já faziam coisas parecidas. Aí deram uma oportunidade, reencarnaram em várias situações, estão lá de novo, na mesma situação, repetindo os mesmos erros. Os espíritos dizem que a gente, na verdade, tem que orar por eles. Tem que ajudá-los a eles ainda não se onerar mais. A gente sabe de muitos que talvez não voltem a essa terra. Porque, na verdade, o que eles fizeram foi só besteira. Né? Então, é difícil. Mas o planeta, se o planeta tiver uma mudança de plano vibratório, possivelmente alguns nem aqui voltam. Vão ter que reiniciar sua jornada lá no planeta de provas e expiações de novo. Mas a assistência espiritual sempre se faz. O Espírito nos diz que nós não podemos forçar ou violentar consciências. Então a gente conhece trabalhos, né, de espíritos que foram companheiros nossos encarnados, que estão desencarnados e estão lá junto com eles hoje, tentando fazer com que esses encarnados dirigentes ouçam eles. Só que, como eles dizem, gente, é muita lida porque eles estão cegos e surdos. A gente conhece muita mãe deles que diz o seguinte: eu já deixei de rezar por ele porque a minha oração não consegue envolver mais ele, ele está lá nesse manto. Agora, voltando a um sentido maior, é preciso que o mundo faça os ajustes, é preciso que a Terra é um planeta, né, que de uma certa forma, ela, obviamente submetida à lei de ação e reação, precisa fazer uma espécie de purgação de várias situações. Então, o que está acontecendo não está errado, não precisaria acontecer. Nós poderíamos estar livres disso. Mas, na verdade, considerando nós, o coletivo, né, nós tivemos tantos erros que criam essa situação. Mas ai daquele, como diz o próprio Cristo, o escândalo é necessário, mas ai daquele quem o pratica. Então seria o seguinte: o que está acontecendo é necessário. Por que necessário? Para que eu me melhore, para que eu tome jeito, para que eu me posicione. Quanto mais imoral for a coisa, melhor vai ser para mim tentar fazer uma coisa diferente. Então a gente sabe, por exemplo, vamos pegar a sociedade americana, consumista, blá, 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 blá. Será que ela não precisa da situação que ela está para tomar jeito, para se alinhar? Então, se nós formos pensar, né, eles são, de uma certa forma, fruto desse chamada inconsciência coletiva mesmo, que precisa melhorar. E vai melhorar. Não é para amanhã. Então, não dá para fazer uma projeção. Mas a gente sabe que os próximos anos vão ser anos onde vai continuar uma proposta de renovação e de purgação disso. Então é claro que o Brasil, para ser um país melhor, para ser a pátria do Evangelho, ele precisa purgar determinadas coisas. E na verdade é o que está mais ou menos acontecendo. Que a gente possa ter confiança que isso está, né, sob a coordenação do Cristo, que não violenta consciências e respeita o livre-arbítrio. Porque cada um de nós tem o livre-arbítrio. Quando eu estou falando não violentar consciências, eu estou falando que eu respeito o livre-arbítrio. E aí está na internet, o Haroldo Dutra esteve conosco no dia 18 de abril desse ano, ele foi lá na FEB para fazer uma palestra, e aí ele começou a ser cutucado pelos espíritos para falar disso, para falar do livre-arbítrio. E para nos lembrar a atenção, e o Haroldo até fala na palestra, se vocês buscarem no YouTube, ela está no YouTube, e o Haroldo disse assim: não sei porquê, mas estão me pedindo, insistindo em falar, só que depois ele foi se dando conta que era para a gente pensar. 18 de abril é o dia do espírita, né? E aí tem normalmente uma atenção voltada para algumas coisas, para a gente prestar atenção que o livre-arbítrio é uma condição que nós temos, é um direito que nós temos, e eu não tenho direito de tirar esse direito de alguém. Só que ele vai fazendo uma análise de como é que nós temos usado o livre-arbítrio. Primeiro a gente não, né? Primeiro que tem alguns que não querem ele. Diz assim: não quero porque eu vou ter que decidir, não sei o que lá. Mas é natural, na medida que nós vamos evoluindo, o livre-arbítrio vai crescendo. Quanto mais evoluo, um livre-arbítrio tem, mais responsável eu sou por mim. Então a gente sabe que o livre-arbítrio tem que ser respeitado. E nós temos, então, ou seja, essas coisas não são mudadas porque a espiritualidade respeita o livre-arbítrio daqueles que estão tomando as decisões. Pois não. Agora só eu tenho, não é bem uma pergunta, mas muitas pessoas chegam até nós falando com a questão, justamente que o senhor falou, de Brasil, pátria do Evangelho. E muitos já vieram questionar a gente sobre estarmos
uma possibilidade de estarmos abandonando a pátria do Evangelho para estarmos hoje no mundo, no Canadá, e aí eles chegam a questionar assim, vocês não estão fugindo com a missão, com a tarefa de vocês? O senhor poderia conversar um pouco sobre isso para nós que somos espíritas fora do Brasil, né, em qualquer local do mundo, hoje em Vancouver? Eu sei. A ideia é o seguinte, o Cristo, quando ele... Né? Pois não. Não, dá licença, desculpa. Meu nome é Rodrigo. Da primeira vez eu queria até complementar o que ela falou. Sim. Considerando que a doutrina diz que nós encarnamos no local certo, na família certa, não tanto na família, mas quando nós saímos do local que fomos orientados a irmos e trocamos, não estaríamos falhando nisso? É essa a pergunta que as pessoas... De forma nenhuma, porque o que o Cristo fez, então, por exemplo, o livro, já fui propagando o livro, vou fazer de novo. Vai mostrando que quando o Cristo precisava levar essas mensagens, ele não ficou com a turma na volta ali de Nazaré. A turma foi saindo. E ele mandava 2 a 2, aquela coisa toda, e aí, só colocar uma cronologia nisso. Então lá o livro mostra os 3 anos de vida pública do Cristo, o cuidado que o Cristo tinha para fazer essa mensagem chegar em lugares onde podiam esses espíritos ir. E ele aproveitou as condições desses espíritos mais ou menos favoráveis para ir naquelas regiões e fez isso. Mandou para a Turquia, mandou para a Ásia, mandou para não sei aonde, foi espalhando. E aí, gente, depois ele tem, e aí vai narrando, né? Primeiro são os 12, depois são 70, tem um grupo de 70 que ajuda ele a fazer isso, e depois lá no livro Boa Nova tem os 500 da Galileia, que o Cristo em espírito se aproxima daquela população dos 500 e diz lá, dá a receita. E eu me sinto muitas vezes envolvido com isso, ou seja, eu me sinto corresponsabilizado. Se vocês forem ver, você de alguma forma for ler aquilo, não só as palavras, mas tentar sentir o ambiente, tentar de uma certa forma ler, fechar os olhos e tentar imaginar um lugar onde o Cristo está chegando, a multidão está ali, com saudade dele, querendo sentir ele de novo, querendo entender melhor, tentem sentir alguma coisa. Vocês vão sentir que aquilo que ele disse ali para aqueles 500 da Galileia vale para nós hoje. Nós temos a belíssima oportunidade de levar essas notícias. Então, em resumo, a gente sabe do seguinte, quando ele veio e encontrou a terra desse jeito que estava, ele falou, o que eu vou fazer? Aqueles irmãos que não entenderam a lição de Pedro, que ele mandou ensarrilhar a espada, que estão lá brigando um com o outro. Nessas situações todas, aqui não tem mais condições. Aí ele olhou para o planeta e tinha um lugar onde você tem um ambiente da natureza fabuloso, onde você tem um reservatório da natureza que é também uma espécie de pulmão do mundo. Então não foi por um acaso, foi uma questão geográfica mesmo do Brasil. Aí o que acontece? Ele começa, né, faz aquele sincretismo, aquela mistura toda, que é uma nova base genética, e aí abre parênteses, que está acontecendo com a Europa, que os nossos irmãos lá não teriam condições de expressar o novo homem sem essa misturança que está acontecendo agora. E a misturança que está acontecendo agora tem como objetivo criar uma condição genética para ter um novo europeu para praticar o Cristo, porque os velhos, eu venho de lá. Os velhos, gente, as igrejas estão vazias, não se encontra Deus, etc, etc, etc. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? De uma certa forma, a partir do Brasil, com a condição genética nossa, aquela coisa toda, nós temos mais questão de serem afetuosos, de entendermos melhor o próprio Cristo, de sentirmos mais. Só que nós somos convidados a levar essas notícias para o mundo, a espalhar isso. E de uma certa forma, né, na intenção de que esse evangelho ganhe o próprio mundo, na intenção que o mundo mesmo amanhã depois seja uma parte do evangelho. Vai demorar? Vai. Então, de uma certa forma, o que a gente entende que nós, brasileiros, temos uma belíssima oportunidade de sentir mais isso, de viver mais isso e levar essas notícias para aqueles que têm outras dificuldades, que têm outras formas de entender, etc., que têm outros caminhos aí, mas nós precisamos, de uma forma simples, de uma forma praticada, convencermos. Estou falando também de espíritos que nos acompanham, que acompanham vocês, que etc., e que precisam ser convencidos disso. Porque, como dizem esses espíritos, muitos dos espíritos que viveram na passagem no tempo do Cristo, estão por aí ainda, esperando serem convencidos de que o Cristo é o Cristo do amor,
que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que não é outro, que não adianta esperar outro, que não sei o quê. Então eu me sinto muito feliz, vou falar por mim, de ter nascido numa pátria que me oferece uma oportunidade de ter me convencido disso. E de uma forma assim, onde as religiões se misturam, um fenômeno está acontecendo muito interessante lá agora, é as religiões se encontrando no Espiritismo. Então, não só nas horas de estudo, como nas próprias faculdades, nos centros de espírita que são trabalhados, o pessoal está conseguindo, pelo aspecto da filosofia, ou da religião, ou da ciência, num desses três, ele consegue, dentro do espiritismo, encontrar aquilo que não estava encontrando em outra religião. Uma bela oportunidade de colaborar. A gente tem uma oportunidade de continuar fazendo com que o Brasil seja a pátria do Evangelho e coração do mundo. Agora não vamos ter que fazer força, obviamente melhorar, mas o processo está acontecendo, para mim é uma consequência disso. E vocês podem levar um pedaço disso onde vocês estiverem. Não sei se respondi. Sim. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal, para a gente encerrar? Espero que esse silêncio seja reflexivo. Aí eu vou trazer uma notícia de Emmanuel. Emmanuel, uns 12, 15 anos atrás, ele dizia, vamos refletir, que vocês já sabem o suficiente, vocês vão desencarnar e vão ficar muito aborrecidos com vocês. E é o que acontece no plano espiritual. O espírita desencarnando, ele se dá conta de tudo que ele poderia ter feito e não fez. Por quê? Tem inúmeras razões. Complicou, sei lá o quê, não teve vontade, esse negócio todo. Aí Emmanuel diz assim, a ignorância já não justifica mais o que vocês estão fazendo. É porque vocês não estão parando para pensar. Ok? Aí passou. Foi passando em 2014, no Congresso Espírita lá em Campo Grande, ele chegou e disse assim, agora eu vou aumentar isso. Agora não é só reflexionar. Agora eu digo para vocês, observem. Observem muito. Analisem o observado. Reflitam sobre o que vocês analisaram e observaram, para que vocês consigam agir e agir de forma correta. Então ele diz observação, análise, reflexão e ação. Ele diz assim que a gente só reage quando a gente é cutucado, né? E nós vivemos uma fase onde nós não precisamos ser cutucados pela dor. Onde nós somos convidados, de uma forma mais espontânea, convencer, refletir, observar, analisar e eu resolver andar com Jesus, que não está morto, que é um espírito que está vivo. As suas energias continuam procurando aqueles que queiram ser seus instrumentos. Então, espero que o silêncio seja reflexão. Alguma questão mais? Senão, gente, volto a insistir no seguinte. Eu sei que a gente muitas vezes poderia estar mais próximo, mas hoje com essa tecnologia da comunicação, o próprio site da FEB vai ser um local e eu, de forma pessoal também, a gente vai estar procurando ajudar no que for possível. Muito obrigado pela oportunidade e que a gente possa refletir um pouco sobre isso que a gente conversou. Muito obrigada, professor Hélio. Queremos agradecer também ao Conselho Espírita Canadense por organizar a vinda do professor Hélio junto com a Federação Espírita Brasileira. Então vamos todos fechar os nossos olhos para a gente fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, agradecemos por esses instantes maravilhosos, onde através do professor Hélio podemos ser tocados no fundo de nossas almas, ao nosso recolhimento, para que possamos trazer e vivenciar cada instante mais a presença amorosa do nosso Mestre Jesus. Pedimos força, resignação, para seguirmos com nossas batalhas do dia a dia, deixando para trás cada instante mais o nosso homem velho, fazendo nascer o homem novo, como tanto nos ensinou o nosso irmão Paulo. Agradecemos sempre a oportunidade que nos é dada e pedimos sempre o auxílio dos queridos amigos benfeitores nesse processo em que todos nós nos encontramos, de movimentação íntima, de transformação íntima, para que possamos seguir em nossa escala evolutiva, reconhecendo e tendo plena convicção
do Espírito imortal que somos. Seja conosco no decorrer desse dia, que possamos voltar em paz para os nossos lares, com o coração revigorado, sentindo a paz e a presença do nosso Mestre Jesus. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, professor Hélio. Obrigado. Eu que agradeço. A gente fica em paz aí e vamos tentar sentir Jesus então. Tá? Fiquem bem. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Entendo.